Shalom, queridos ouvintes do Bendita Esperança. Espero que você esteja desfrutando desses vídeos que estamos fazendo aqui a respeito de Tiago. Estamos entrando aqui no capítulo 5, o último capítulo da carta, né? Um capítulo também rico demais, como toda a carta, né? Lembrando desse tema que do tema de fundo, assim, que tem a ver com essa judaicidade de Tiago, essa coisa assim prática que ele vem trazendo para nós, né? De uma fé muito Torá, né? De um cristianismo bem primitivo, não no sentido ruim, mas no sentido do começo, de experimentar coisas de falar de coisas práticas mesmo. Faça isso, não faça aquilo. Cara, se você faz dessa forma, você precisa fazer desse jeito. Muito prático, né? Trazendo concretez para a nossa fé, né? Então, vamos ao texto do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 5 de Tiago. Pois bem, agora vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para vos sobrevir. Vossa riqueza apodreceu e as vossas vestes estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará as vossas carnes. Entesourastes como que um fogo nos tempos do fim. Lembrai-vos de que o salário do qual privaste os trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes faustosamente na terra e vos regalastes, saciastes-vos no dia da matança, condenastes o justo e o pusestes à morte. Ele não vos resiste. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando por ele pacientemente até que venham as chuvas temporãs e as serôdias. Assim também vós esperais com paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Lembrai-vos de que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de vida de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que temos por bem-aventurados os que perseveraram pacientemente. Ouvis falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim que Deus lhe deu. Com efeito, o Senhor é misericordioso e compassivo. Aqui a gente vê que o contexto, ele começa falando dessa questão dos ricos que oprimiam os trabalhadores e os pobres, enriqueceram às custas dos trabalhadores, dos ceifeiros, aqui, né? E ele traz uma condenação sinistra, né? Esse para mim me lembra muito que nós falamos em alguns capítulos atrás, até o Jefinho comentou sobre o Salmo 73, que o salmista ficava olhando, né, vendo as injustiças daqueles que não sofriam, daqueles que tinham... O aparente sucesso dos ímpios, isso, né? Parecia que eles... os caras não passam por nada, tal. Até que ele entrou, né, no santuário de Deus e ele viu o fim dos ímpios. E aqui para mim, parece muito doido e semelhante, porque Tiago fala isso. Você está vendo? Você está vendo tudo isso que está acontecendo? O Senhor está vendo que aí o trabalho, né, os trabalhadores fizeram algo para você e você não deu o salário correto, o clamor deles chegou até o Senhor dos Exércitos. E você vai ser condenado por isso. Mas aí ele fala depois algo para nós. Assim como o salmista entrou no santuário, ele fala para nós: sede pacientes, queridos.
até a vinda do Senhor. Isso para mim me traz uma lição muito sinistra. Enquanto o Senhor não vir, nós vamos ver muitas injustiças. Nós vamos ver muitas assim, coisas acontecendo conosco, com nossos irmãos, com a coisa, e nós vamos clamar diante do Senhor, mas nós precisamos de paciência. Porque aquele quantas vezes ele repete a mesma palavra? Seja paciente. Seja paciente. Seja paciente. Seja paciente. Ouviste falar da paciência de Jó? E como eu fico, o Senhor deu para ele. Então, eu gosto de pensar nisso, porque é uma realidade para nós muito difícil de ser exercida. Paciência. Né? Então, eu creio que assim, uma palavra para nós hoje muito importante, que eu creio que nesse capítulo a gente precisa se ater. Uma delas vai ser assim, nós precisamos desenvolver paciência. Até a vinda do Senhor, nós precisamos ter paciência em como tratar, em como agir, em como ver, em aguardar, porque Deus vai operar, Deus vai fazer justiça, mas nós precisamos de paciência. Olha o versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, que eu creio que somos nós precisamos ser como um lavrador, espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes. Como nós vamos fazer isso? Vamos fortalecer o nosso coração. Para mim é engraçado como o Tiago ele traz, né, esse contexto de Jó para dentro do que ele quer falar sobre o fim dos tempos, né? Porque, tipo assim, ele do decorrer de toda a epístola de Tiago, de toda a carta de Tiago, ele vem posicionando o coração dos judeus e daqueles que vão ler, que leriam aquela carta. Inclusive, nós também posicionando nosso coração com relação a um dia ruim, a um dia mau, como nós lidamos com a riqueza, como isso tudo. E no final das contas, tipo assim, o que Jó viveu? Porque, tipo assim, às vezes fica a pergunta assim, mas o que é a paciência de Jó? Cara, se você ler sobre a vida de Jó, você vai entender o que é a paciência de Jó. Você vai entender que, tipo assim, que a riqueza dele foi afetada. A saúde dele foi afetada. A família dele foi afetada. Entendeu? E tentar afetar a fé dele em Deus. E tentar afetar, tipo assim, a convicção que ele tinha do Criador. Entendeu? Tipo assim, tentaram tocar em tudo. E a Escritura fala que os dias do Senhor vai ser grande e terrível. Ele é grande para aqueles que esperam no Senhor. E é terrível para todo mundo. É terrível para todo mundo. Porque nós vamos viver essa questão de perseguição, dias onde a posse de muitas pessoas serão tomadas, pessoas vão perder, pessoas vão morrer, vai acontecer isso tudo. E como Jó se comportou dentro desse contexto? Porque a paciência aqui, ela não está só relacionada a você sentar e esperar. Somente é isso, porque ele dá o exemplo do lavrador. Então tem um pouco disso também. Aquele que senta e espera no Senhor. Mas ela também, olhando para o contexto de Jó, ela também está relacionada ao quanto você suporta o dia mau. Ao quanto você consegue não resistir. Não nessa questão. Mas o quanto você consegue suportar. O tanto as coisas vão acontecendo e você vai, tipo assim, ó, não, demorou. Mas suportar como? Sem ter a fé corrompida. E para mim, quando eu olho para esse cenário do fim, quando eu olho que há de se manifestar uma igreja gloriosa, e nós somos parte disso, entendeu? O quanto nós vamos conseguir suportar esse dia de trevas, essa noite, que Isaías trata isso como um dia de noite, como um dia de trevas. Como nós vamos suportar esse dia com uma paciência? Entendeu? E engraçado que tem um texto que Isaías fala bem assim, de noite o meu coração queimava e a minha alma desejava você. É porque eu não lembro, e agora acho que eu vou perder muito tempo se eu procurar, mas eu acho isso lindo. Ele fala assim, de noite, enquanto os juízos de Deus tocam a terra, meu irmão, o meu coração, ele queima e a minha alma anseia. Entendeu? Então, tipo assim, Jó, quando ele estava sendo afetado diretamente, fisicamente, emocionalmente, tentando ser afetado espiritualmente, afetado nas suas finanças, nos seus recursos, tudo que ele tinha
Ele estava sendo afetado. Algo dentro dele queimava. Nu eu vim. O Senhor me deu. O Senhor tomou. Cara, que tipo de fé é essa, cara? Por isso que até só olha a importância que você está falando, para a gente pensar, fala, querido, como o Jefinho bem colocou, os últimos dias, cara, vai ser muito terrível. As trevas vão tomar, a igreja vai se levantar gloriosa. Mas se você não desenvolver isso hoje, paciência... Não tem como. Quando chegar naquele momento, você não vai conseguir ter, cara. Não tem como. Você não vai conseguir. Talvez você vai ser um daqueles que o Senhor vai falar, muitos naquele dia se escandalizarão. Vão ficar escandalizados. Mas agora, se você exerce paciência desde agora, então tenha paciência. Nessa realidade que Satanás criou no mundo, assim, tudo tem que ser imediato, nós precisamos se livrar disso. Nós não podemos correr no imediatismo. Nós temos que ser um povo que entende de processo, saber que não é na hora, saber que vai demorar, saber aguardar como um lavrador. Eu tenho que aguardar, pô. Como que nós vamos... Tá bom, você tem que aguardar, o que a gente faz? A gente persevera. Vamos continuar fazendo, vamos continuar atendendo, vamos continuar plantando, vamos continuar regando, vamos continuar. Então nós precisamos ser essas pessoas agora. Porque aí quando chegar, você vai ver, a paciência já foi desenvolvida dentro de nós, para que a gente olhe coisas e a gente não se desespere. Como vai acontecer com muitos, porque o Senhor falou em Lucas 21, naquele tempo as pessoas vão se desmaiar, vão perder o controle, porque elas não exerceram paciência. E ela é madura e incorruptível. Entendeu? Ela é madura e incorruptível. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Quando o Tiago puxa para a vida de Jó, é o seguinte, as notícias a respeito das coisas de Jó, elas foram gradativas, né? E Jó estava lá de boa, tranquilão. Aí vem um servo e fala, tal coisa, só eu me livrei para vir aqui te falar. Tal coisa, só eu me livrei. E foi indo. Só que quando termina, acabou. O que o Jó faz? Rasga as vestes. E adora o Senhor, pô. Cara, tipo assim, ele se livra de tudo aquilo que ele pudesse se apegar. Eu pelo menos traduzo dessa maneira. Né? Ele se livra de tudo aquilo que ele podia se agarrar e se pegar, ou tudo aquilo que restava. Ele falou assim, eu me livro de tudo. Não. E reconhece a posição dele. Entendeu? E reconhece a posição dele diante do Senhor. Ele fala assim, eu tô aqui. E a questão é que no final dos tempos, muitas pessoas vão procurar coisas a que se apegar. Isso, não vão conseguir mais. E não vão conseguir, cara. Então, para mim, é importante observar Jó quando se fala sobre o fim dos tempos. Principalmente pelo contexto que vai se dar. Entendeu? A finalidade, né, do livro, porque o livro ele termina, cara, com uma declaração poderosa, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aqui, no versículo aqui, ele diz assim, no 10, Tiago 5:10, irmãos, tomai como exemplo de vida de sofrimento, ó, de novo o sofrimento aí, né? E de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que temos por bem-aventurados os que perseveraram pacientemente. Isso aqui é sinistro. Então, você veja, os profetas também estavam profetizando sobre algo que eles desconheciam, porque essa é a essência da profecia. Estou falando sobre algo que eu não estou vendo. Só ele estou esperando. Né? E se eu espero é porque eu não estou vendo. Né? Então, o Jó também não sabia pelo que ele estava passando. Sim. E ele tem, nesse processo, ele tem um embate com o Senhor. Sim. Né? Saudável, digamos assim, né? Sim. Porque o Senhor não está ali para destruir ele. Que como o próprio Tiago fala assim, termina ali, diz assim, com efeito o Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor não estava destruindo Jó. Estava lembrando ele, né? E o Senhor estava levando ele a um nível mais alto. Você viu o meu servo Jó? Era quase como se fosse assim, você viu o meu servo Jó? Se você tentar ele vai vencer e vai ficar melhor ainda. Por isso mesmo. Ele vai ser purificado, né? Como ouro. Né? Ele vai ser retirado das impurezas. Porque ele tinha problemas teológicos. Sim.
ele tinha distorções mentais, né? Ele achava que ele era... A palavra fala que ele era justo, Sim. né? Mas ele vivia numa justiça própria, né? Também. Ele era tão, né, que ele oferecia sacrifício até para os filhos. Sim. Né? Vai Mas, que. vai que eles pecaram. Vai que né? eles pecaram contra Então, o Senhor, né? E o final, cara, você vê um homem, cara, quebrantado, que é o final de tudo. O Senhor nos quer. Isso. Mas a gente tem como habitar desse jeito que a gente é. A gente estar na presença do Deus Santo, do Deus poderoso, do Deus maravilhoso, né? Não, mas Ele sabe disso e Ele está nos preparando. Porque Ele quer uma família de muitos filhos, a semelhança de Jesus. Isso é sinistro. Isso é muito sinistro, porque cara, você falou isso e na hora eu lembrei, porque nós não sabemos o fim de certas coisas, de processo que a gente entra, né? Nesse sentido. Então, assim, tal coisa vai acontecer, então, assim, eu não sei. Então, assim, eu não sei se eu vou ficar aqui até a volta do Senhor. Eu não sei disso. Aqui, enquanto eu estou aqui agora, eu não sei. Eu não sei se eu vou ter a minha esposa do lado, meus filhos. Eu não sei se eu vou poder ver vocês, se a gente vai estar até o final nessa. Eu não sei. Mas uma coisa que eu sei, que assim, eu posso ficar garantido que o fim vai ser agradável. Porque ele fala assim, e viste o fim que o Senhor lhe deu para Jó, o fim vai ser agradável, o fim vai ser bom. Aí eu lembro de Jeremias 29:11. Eu amo esse texto. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim desejável, agradável. Então, cara, e ele estava falando isso para o povo que estava indo para o exílio. Eu sei o fim de vocês, cara. Vocês não sabem. Agora vocês estão chorando, agora vocês vão... Cara, tá terrível. Mas eu tô vendo o fim de vocês, vai ser um fim bom. Uau. Então, eu penso nisso, que vai ser a paciência, ela nos leva a um lugar de total confiança em Deus, que o fim é agradável. Uau. Não importa qual o processo que vai dar. Não importa se eu vou ter percas, não importa se meu corpo vai sofrer, não importa se eu vou ver destruições, mas o fim vai ser bom. O fim é bom, pô. É interessante a gente pensar que, tipo assim, a gente precisa confiar ao Senhor a nossa vida diária. Isso. O processo, como você está falando, né? O nosso dia a dia. Confiar ao Senhor, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois da manhã, o que vai ser depois da manhã. Mas também nós precisamos ter a convicção do fim. Total, que ele é bom. Entendeu? Então, tipo assim, cara, beleza, amanhã eu não sei se eu vou padecer. Isso. E eu confio no Senhor. Isso. Confio no Senhor. Com relação a isso, eu confio no Senhor. Isso. Agora, uma certeza eu tenho. O fim vai ser bom. eu vou estar diante dele. O fim vai ser bom. O fim vai ser bom. O fim vai ser bom. Aleluia. O fim eu vou estar diante dele. O fim vai ser muito bom, cara. O fim vai ser bom. Então, tipo assim, como você falou, ainda que Jó não soubesse tudo que ele iria passar e tudo que aquilo ia produzir nele, uma convicção ele tinha mesmo. De que Deus, ele é bom o tempo todo. É bom. Porque era do Senhor, né? Porque é do Senhor. Porque ele passa por todo aquele sofrimento pelo toque de Satã, né? E ele é espezinhado pelos amigos. A mulher fala com ele. Pela mulher. Mas o próprio Senhor confronta ele. Ele se confronta em todos os níveis. Todos os níveis. Sabe, porque muitas vezes... esses dias eu conversava com uma pessoa que ela disse assim: mas isso é Satanás ou será que é Deus? Eu falei assim: pode ser que seja os dois. Pode ser que você tem coisa que é porque você tem lado, você tem brecha, tem coisa que está... E ao mesmo tempo o Senhor está trabalhando conosco. Ele não para, cara. Não para trabalhando na nossa vida, né? Então, você veja, ao mesmo tempo que o Senhor estava pedindo para nós ficarmos, nós estávamos cheios de coisas, cara, nós estávamos parando, cara. Ao mesmo tempo tinha uma luta espiritual. Totalmente. Ao mesmo tempo. Sim. Jó estava passando por tudo isso ao mesmo tempo. Isso. Cara,
É muito louco. Não, é um Né? Em 3 níveis, né? Totalmente. Em três esferas, né? Isso. Tinha a Satã, que tinha liberdade de tocar a vida dele. Isso. O humano, os seres humanos, Isso. né? E o pai, cara. Esse é doido. Mexendo com ele, falando com ele, vindo no negócio e confrontando ele, vendo onde que você estava, cara, quando eu criei os fundamentos da Terra. Você está quando eu questionando. estabeleci. Vamos conversar direitinho. Eu amo, cara, que você falou isso agora, que você falou assim, eu lembrei na hora que o Senhor falou algo para Pedro também. Pedro, Satanás pediu para poder peneirar a sua vida. E eu roguei por você, Pedro, para que a sua fé não esmoreça. Mas quando você se converter, você vai à frente de seus irmãos. E é muito doido que fala assim, o Senhor não tirou o peneirar de Satanás. Não tirou. Ah, eu tô repreendendo o Satanás agora aqui, né? Não, ele orou o pai. Pra manter a fé. Pra manter a fé. Tipo assim, porque você vai ser peneirado. Vai ser peneirado. Agora, o final vai produzir algo, uma conversão. E você vai na frente de seus irmãos. Quase como se Yeshua falasse assim, Satanás, você viu o meu discípulo Pedro? Você vai cooperar agora com a gente. Você viu o meu discípulo Pedro? Isso. Cara, isso pra mim, que assim, tudo que a gente entra, eu falo assim, cara, a gente já sai sem olhar, fala assim, esse processo que o Pai muitas vezes permite que a gente entre, sem, porque é muito doido. Você falou uma questão assim, o Satanás teve liberdade para tocar Jó, mas se você olhar, se Jó era um homem justo, tipo assim, ele estava fechando as brechas, ele estava fechando algo. Ou seja, Satanás não tinha algo para como entrar nele. Ele só pôde porque Deus permitiu. Então isso para mim também fala algo muito sinistro, que muitas vezes você vai falar assim, cara, você não deu espaço para ele operar, mas Deus está permitindo para poder te levar a um outro patamar. Isso. Porque uma outra realidade, você fala assim, cara, quando Jó fala, agora os meus olhos, eu te conhecia, de ouvir falar, eu te conhecia. Ele não fala que não conhecia, eu te conhecia. Agora os meus olhos te vê. Agora, o processo dos olhos ver, ele não é agradável nos olhos ver. Então a gente recita esse texto, mas esquece que tem um processo. De todo o contexto, de tudo que antecede, né? O processo é perder família, o processo é perder todos os bens, o processo é ter os seus amigos te acusando. Olha o processo, gente. O processo é ter mesmo até a sua esposa falar, se mata logo, pô. Você não presta. Se matar, amaldiçoa seu Deus e morre. Olha o processo. Então a gente fala assim, meus olhos se vêem. Tá bom, querido, passe pelo processo. O processinho é de ter que peneirar, tem que tirar coisas. Tem que ser tocado. E o louco, depois disso tudo, a gente acha bem assim, não, agora Jó, né? O Senhor vai dar um alívio para Jó, né? Agora Jó pode até reclamar algum direito, né? Porque passou tudo e foi fiel ao Senhor, né? Aí vem Jó 38. Agora é a vez do Senhor cortar a vida de Jó no meio. Né? E eu falei assim, cara, onde estava você? Com a sua inteligência, você consegue me explicar isso? Não tem como, não. Isso me fala de uma coisa muito interessante, que é o processo daí que quando o Senhor vem, ele começa a ministrar a mudança de mentalidade. Primeiro ele esvazia Jó, para daí trazer agora algo novo. Agora eu vou colocar algo no lugar. Eu vou consertar a tua teologia. Né? Eu vou abrir seus olhos. Eu vou abrir teus olhos. Você vai ver, cara, tudo que você pensava assim, cara, não, isso é assim. Agora isso daqui é assim. Caraca, isso tá assim. Isso é muito doido. Você faz assim, olhar claramente, que eu penso que é muito sinistro também, que é um texto que Paulo fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é coisa de pessoas de olhos abertos. Porque ver claramente, você faz assim, ver que todas as coisas vai cooperar para o bem. Uma desgraça vai cooperar para o bem, cara. Uma perda vai cooperar para o bem. Uma dor, uma doença vai cooperar para o bem. Cara, imaginou uma doença cooperar para o cara o cara se lascava. Pegava telha e ficava raspando, né? Se raspando. Os dentes dele, o cara ficou podre, o cara tirava mal. Cooperou para o bem. Então isso para mim é muito sinistro, porque isso tira qualquer coisa, a ideia, né, da gente falar assim, cara, não podemos passar desgraça. Não, cara. Esse é um homem que
ampliou a sua visão, que teve uma visão assim correta agora, ele foi envolvido em altamente uma desgraça humanamente falando. Isso vê, alguém podia dizer assim, não, mas isso lá foi antes de Cristo, antes de vir, do Senhor morrer, sofrer por nós. Voltamos à história do sofrimento, né? Mas aqui é Tiago depois de Cristo. Lembrando de Jó. Lembrando de Jó. Lembra de Jó. Aí vem os Zezinho, orelha seca, vem os orelha seca moderno, dizendo, não, querido, cara, faça o que quiser, porque é tudo da lei, tá? Tipo, então mais para o profeta Raul Seixas do que para Jesus. Isso é muito sério. Muito pastor, muito pregador, de uma geração, cara, que não, cara, não pega o todo. Cara, essa escritura, ela é para ser conhecida, cara, num todo. Isso. Ela tem começo, meio e fim. Não tem como compreender ela de outra forma. Não tem. Você precisa, preste atenção nisso, você precisa, um princípio você tem que conhecer do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse ele deve estar na escritura. Não só no versículo, fora do contexto. O contexto é o rei. Tem que ter contexto. E o contexto é toda a escritura. Porque eu acho que isso, quando fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento, né? E trazendo para essa questão do que você está falando, por isso que a gente vê hoje uma geração fraca, cara. Totalmente. Uma geração, ele não sabe padecer um sofrimento, não sabe, porque logo de cara já começa a murmurar, já começa a reclamar, já começa a falar, porque o Senhor não faz isso, então o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou nisso? Será que eu estou aquilo? Porque minha vida está assim, minha vida está assada. A gente não consegue compreender, de alguma forma, um pouco daquilo que nos espera. Logo nós vivemos só o hoje. Entendeu? E sabe o que isso nos faz? E já tenta fugir de qualquer maneira, de qualquer possível... Qualquer problema. Porque a gente começa a acreditar que o Senhor vai, tipo assim... Venha logo. E me leve logo e me livre de tudo. Quer morar no céu, eu quero morar no céu, porra. Entendeu? E sabe o que acontece? Essa mentalidade escapista que hoje, tipo assim, impera no meio da igreja, faz com que a gente não compreenda o Senhor. Total. Porque, cara, a gente está falando de um Deus que moeu o seu próprio filho. Sim. Não poupou, pô. Não poupou. Ele moeu. E você acha que ele vai nos poupar por quê? Porque eu sou melhor. Você entendeu? Não, porque agora eu sou da geração YZ, não sei das contas, porque o discurso agora é o seguinte: isso não cabe para esse tempo que nós estamos no século XXI. A Bíblia, ela precisa ser ressignificada. Meu Deus do céu. Cara, mais alguma coisa a respeito disso, Fabão? Não, isso aqui eu acho que a gente... Quer dizer, tinha muito... mas vamos... Sempre tem mais, né? Sempre tem mais. Não acaba inesgotável. Desse tesouro tira coisas novas e velhas, né? Versículo 12. E essa parte tem algumas coisas bem fera, bem... Muito especialmente, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de não incorrerdes em julgamento. Vamos só esse tequinho aqui vai ter, né? Na verdade, ele está ecoando o que o Senhor falou. Seja assim, seu sim, sim, seu não, não. Né? Você não jure, não faça. Tiago, acho que, cara... amou isso, né? Porque é a cara dele, né? Essa coisa, assim, tipo assim, de seja... Cara, é preto no branco, mano. Se quer Deus, se quer Deus. Se quer Baal, se quer Baal. Escolha logo. Escolha. Né? Ele é tipo um... né? Tipo um Elias. Inclusive, ele vai falar sobre isso, né? Sofre alguém dentre vós um contratempo, recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
E aqui a gente tem mais uma daquelas declarações ponto, né? Sofre alguém de Deus contra o tempo, recorra à oração. Ele já traz o remédio, traz tudo. E traz o único ponto, que para mim é o único ponto doutrinário, né? Digamos assim, se a gente quiser que a gente pode falar, né? Que assim, que não é, que tem assim como a ceia do Senhor, como o batismo, que é essa oração com óleo quando o doente chama os presbíteros e a oração, orarão e ungirão com óleo, né? E a oração da fé salvará. É o óleo ou é a oração da fé? Amigo, isso para mim é tão sinistro, porque aqui para mim ele vai mais uma vez corrigir o que a gente tornou-se uma prática nossa. Qual é a prática nossa? Está doente, a primeira coisa que a gente vai Deus deixou a medicina, irmão. Mas Tiago vem trazendo algo prático. Primeiro chama os presbíteros, cara. Chama os presbíteros para a gente poder orar. Eu creio que nós precisamos fazer essa correção. Não estou falando para não ir no médico, não buscar um profissional, não estou falando disso. Eu estou falando de uma prática que a gente precisa resgatar. Está doente, chame os presbíteros para que eles possam orar, porque a oração da fé vai curar. Então nós tornamos uma prática de ir recorrer a um profissional, né, que vai ser necessário, talvez, dependendo da condição da pessoa, vai ser necessário. Mas o que eu estou dizendo é o que a gente precisa fazer primeiro. Como a gente falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então buscar o que ele deixou. Cara, ele falou assim, para a gente chamar os presbíteros, ungir com azeite. A oração pode, ela tem poder, gente. Ela tem poder. Inclusive para saber se tem mais coisa por trás daquilo. Exatamente. Bom, mas não curou. Né? Mas não curou por quê? Por quê? O que é? Entendeu? Tem demônio? Isso. Tem uma coisa... A pessoa tem falta de perdão? Porque tem coisa... A gente sabe que tudo mais complexo, né? Isso. Tem mais coisa aí, né? Isso. Precisa discernir. Totalmente. Vamos orar. Mas vamos colocar Deus vamos colocar ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vamos fazer isso. Isso para mim, eu acho que é uma correção que ele trata muito sinistro para nós. Ele vem tratando várias coisas. Está alguém em voz aflito? Isso é um... Ore. Está alguém contente? Cante, pô. Cante louvores. Então agora está alguém entre vós doente, então chama os presbíteros e vamos orar. Então, cara, Tiago vem corrigindo vários aspectos que o povo já começou, os seus irmãos começaram a se perder. Essa questão... Tá alguém aflito? Use drogas. Está aflito? Vai pra balada. Isso. Tá feliz? Vai curtir com os amigos. Não, cara, ele traz coisas, cara, que não acabam se tornando práticas. Isso. O cara, ele prefere usar droga em vez de... Não, mano, cara, faça oração. Ore, cara. Vai buscar o Senhor, vai abre a porta pro Espírito, fecha a porta da carne. Tem um melhor caminho, né? Tem um melhor caminho, existe um melhor caminho. E essa parada que você perguntou do óleo, né? Isso é muito interessante, que eu estava pensando aqui. É porque isso se tornou, no nosso meio, uma prática tipo... banal, pô. Banalizou. Mas precisa mesmo do óleo? Isso é religiosidade. Precisa... Só que aqui, eu pelo menos eu vejo dessa forma. Porque ele fala assim, ó, para que estes orem sobre ele. Isso. Um ponto. Aí fala assim, ungido com óleo em nome do Senhor. Isso. E a oração da fé salvará o doente. Então, tipo assim, antes ele cita a oração. E depois ele cita a oração. A questão do óleo, cara, você quer ungir com óleo? Não tem problema não, querido. Vamos arrumar um óleo aqui, vamos ungir. Mas a diferença é o óleo? Não, a diferença é em nome do Senhor. Unge o óleo com a oração da fé, né? No nome do Senhor. Não, que fala aqui, ó, unge com óleo em nome do Senhor. Então, é o óleo? Não, é em nome do Senhor. Mas sabe uma coisa interessante? Uma coisa interessante que eu ia falar assim, mas quem vai ungir com óleo? Os presbíteros. Tem quem? Os presbíteros, exatamente. Tem esse ponto. Tem alguém. Tem esse ponto. Tem pessoas. Não é qualquer pessoa.
Ele está falando aqui de uma liderança, de um presbítero. E se a gente olha para as escrituras, olhar qual o padrão de um presbítero... É o justo, né? É alguém que a vida está toda irrepreensível. Irrepreensível, né? Irrepreensível. Isso é muito sério. Por que a questão do óleo, né? Que para mim é um ponto. Porque qual é das nossas práticas, né? Da prática da igreja hoje? A gente vai no portal da nossa casa e põe um óleo. Já viu quem foi a galera que faz isso? Põe um óleo no portal, põe um óleo no travesseiro, põe um óleo na carteira, mexe com o dedo assim, põe na carteira, entendeu? Mas tá bom, a pessoa vai e põe um óleo na porta. Mas mente. Ué, não tô entendendo, assim, não, ué. E nós não temos base escritural para defender essa prática, né? Assim, no Antigo Testamento, no tabernáculo, eles ungiam os objetos do tabernáculo, e o óleo era usado para menorar. Então, os objetos e aquelas pessoas que eram ungidas para o sacerdócio tinham, assim como tinha sangue também. Sim. Né? Mas a gente não fica jogando sangue, né? Ou uma caneca de sangue ninguém joga na igreja, né? É tipo isso mesmo. Mas o óleo unge porta, unge janela. Cara, a gente tem que lembrar que essas são coisas que são... o óleo era um símbolo do Espírito Santo. Aquelas coisas eram sombra. Sombra, exatamente isso, cara. Tiago, como um bom judeu, ele está trazendo essa figura no sentido de assim, olha, isso é santo mesmo, essa oração tem algo, né, que tipo um toque físico, digamos assim. Mas o óleo por si só, cara, não faz nada. Né? Então é complexo isso, porque, cara, é isso que você falou, assim, a pessoa unge a casa toda, mas ela está em pecado. Aí a vida toda arrebentada. Os demônios não vão entrar pela janela porque passou o óleo. Entendeu? Onde a pessoa... E ele já tá lá dentro da legalidade. Ele tá com óleo na mão, Fábio. Ele tá com o pó de óleo aqui, ó. Bota o dedinho aqui, ó. Bota o dedinho aqui, ó. Então, sabe uma coisa que as pessoas... Esses dias eu falei isso com minha mãe, mas sabe qual foi a resposta dela? Foi assim, tipo assim... Ela falou assim, porque eu unjo toda a casa, porque eu faço todo esse negócio assim, né? Daí, quando ela olhou pra mim, que ela viu minha carinha, né? De tipo, que eu já sabe o que eu penso a respeito disso. Ela disse assim, mas é minha fé, né? Minha fé. Putz, daí piorou a situação. Piorou. Porque a minha fé, a maneira como eu creio, nunca poderá ultrapassar a Escritura. Isso, não tem como. Tá escrito. E a interpretação, cara, que o Senhor, que os apóstolos, cara, que todos eles deram dessa Escritura. Não tem como ultrapassar. Isso cara, o que você falou agora, acho que a gente tem que reafirmar isso daqui, que é muito sinistro. A nossa experiência, ela não valida, ela não invalida, cara. Ou ela não ultrapassa. O que está escrito é mais importante. Se eu tive uma experiência com o Senhor, guarde ela, que ela foi tua, cara. Mas ela não invalida o que está escrito. O que está escrito é mais importante. Tá aqui, ó. Acredito que é Paulo que fala, né? Não me lembro. Não ultrapasseis o que está escrito. 2 Coríntios 3. Não ultrapasseis, cara. 1 Coríntios 4, quer dizer. Não ultrapasseis. Isso dizer você, cara, mas é minha fé. Não. Então é porque é minha fé, eu posso cantar isso. Cara, isso aqui é antibíblico, cara. Então não posso fazer. Não é porque a música é bonita, que tem melodia, porque é a música da moda. Foi a minha experiência. É minha experiência. Não, mas agora estão chamando de poesia, amigo. Foi a minha não, é só uma poesia. Pois é. Então, só que então também tenho a liberdade de dizer que algumas poesias não servem. Isso. Entendeu? Totalmente. Só mudou o nome. Vamos falar assim, cara, tava ouvindo o podcast do Alemar de Campos. Aí ele falou assim, cara, a gente já tem poesia de monte. É só ler os salmos. Cante o salmo, querido. Ali já é poesia. Você não precisa inventar mais nada, não. Pelo menos vai ser bíblico, você não tem medo errado aí, né? Não tem nem como. Agora o cara começa a cantar. É a história. Já foi mais do que cantar, do que criticado, o sabor de mel, ou não sei o quê, cara, de querer. Cara, desgraça. Mas é isso. Isso contamina um povo. Totalmente. Isso contamina crentes, cara. Totalmente. Então. Isso também revela o desejo do coração dos homens, né, cara? Com certeza. Porque eles cantam segundo o coração deles. Com certeza.
A gente faz tudo segundo o coração. Porque tudo. Aí o cara fala, minha vitória tem sabor de meu. O cara quer ser vitorioso, quer, se lasca o mundo, meu irmão. Eu quero ter minha vitória. Porra, quem tem que morrer. Aquele exatamente. Aquele que me viu depois, ele vai me aplaudir. Ele vai me aplaudir, A pessoa velho. quer isso mesmo, pô. É isso que ela quer o aplauso. Ela quer o aplauso, pô. Ela quer. Interessante que ele continua aqui, né? Um pouquinho mais. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Uau, isso aqui é muito sinistro. Mas ele também continua nesse tema que talvez pudesse até estar antes, né? Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Isso. A impressão que ele escreveu e se tiver cometido pecados, esses serão perdoados. Pela oração da fé, pela unção com óleo, pelo negócio. A impressão que dá que agora ele explica, né? Confessai os vossos pecados uns para os outros para serem, né? Para serem e orai uns pelos outros para serem curados. A confissão, esse para mim é um tema central da nossa da comunhão com relação à questão do pecado, com relação porque ele diz assim, não confesse só a Deus, mano. Confessa também confesse ao uns outro. aos outros para serem curados. Eu acho até interessante aqui, porque, cara, se a gente olhar, Tiago está falando assim, ó, está alguém doente, então chama os presbíteros, ore por ele, unge e tal. Se ele tiver cometido pecado, ele vai ser perdoado. Mas aí tem pessoas que ela sabe que está doente por causa de algo que ela fez. Ela sabe dos pecados que está vivenciando. Aí eu creio que ele fala assim, confesse, cara. E se aí você vai ser curado. Porque tem pessoas que ela sabe de algo que ela fez. Tem pessoas que estão doentes. Ela está sendo atormentada por algo. Isso. E o fato de confessar. A doença dele é aquela história, assim, isso aqui me soa como hoje se usa, né, há muito tempo já que se usa essa palavra moderna, né, da nossa era, né, a doença psicossomática. Isso. A pessoa está atormentada com o negócio, você vê que é emocional, a pessoa vai lá, faz exames, faz check-up, faz tudo, não tem nada. Nada. E tá tudo pururecado, cheio de coisa, e mancha e não sei o quê. E você vê, assim, com outras pessoas que têm problemas emocionais, tendo as mesmas manifestações. Doenças autoimunes, né? Você vê que, cara, que alguma coisa aconteceu, nunca confessado, né? Então fala, pô, confessa que você está invejoso, confessa que você está, cara, soberbo, confessa que você está cobiçoso, que você quer algo do outro. Confessa, você vai ser curado, pô. Essa é uma prática que eu falo assim, ela é muito sinistra. Ela é muito sinistra, o ato do confessar. O confessar. Eu creio que a gente precisa, assim, a igreja precisa levar a sério isso, né? O confessar. Que a gente pensa que o confessar, vou demonstrar fraqueza. Não, querido, confessar você vai ser curado. Aleluia. Curado. Eu acho engraçado que ele não usa a palavra enfermo, né? Ele usa a palavra da parada de doença, né? Então, tipo assim, é a parada que parte da alma mesmo, como você estava falando. Por isso que precisa ser exposto, por isso que precisa ser confessado. Entendeu? Para que alcance a cura e o perdão. Porque aí aquilo ali cessa, né? Muito louco. Bien. A continuação do versículo 16, né? A oração fervorosa do justo tem grande poder. Isso aqui é autoexplicativo, né? Totalmente. A oração fervorosa do justo. Totalmente. Do justo. Isso. Né? E aí, fervorosa. aí ele abre a explicação, né? Aí ele conta uma história, né? Ele abre uma figura. Isso. Assim como a oração do justo. Isso. Quer dizer, não estou falando qualquer coisinha. Não. Assim, Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu sua chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. E aqui, isso aqui é muito sinistro, porque quando ele fala, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Assim Elias. O padrão, né? Já mete um padrão no meio, né? Ele já mete assim, não, pra vocês entenderem o que eu tô falando, do justo, vou dar um exemplo.
Só que eu acho interessante que ele continua assim, Ao que mesmo era tempo, um homem sujeito às mesmas paixões. semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Aí por isso que Aqui ele fala fala assim, ó, frágil. Isso. Não, por isso que para mim era muito sinistro, que ele fala assim, ó, primeiro ele coloca um padrão, mas ele fala assim, ó, esse também ele era sujeito como nós somos sujeitos. Pode ser alcançado. Isso, mas esse cara vive algo diante de Deus, pô. Porque o cara fala assim, vive o Senhor em cuja presença Eu estou. eu estou. Diante da face de Eu Deus. estou diante dele, cara. Então, assim, nós não estamos falando de qualquer pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, É alcançável. é alcançável. É alcançável. Nós podemos estar diante dele. Nós podemos É viver alcançável. diante dele. Nós podemos ter o padrão dele em todo momento. Nós podemos, cara. Isso é muito sinistro. Aqui tem um princípio, assim, por trás, que eu gostaria de comentar, essa questão de que Elias era justo. E ele estava diante de um rei completamente pervertido, injusto, corrompido e pecador, que trouxe muita idolatria para a terra. Elias profetizou para Israel, para as 10 tribos do norte. Acabe, que era o rei daquela terra, cara, contaminou toda a terra. E o pecado, o que ele faz? É isso, ele contamina a terra. Elias orou em cima da Torá. Isso. Deuteronômio 28. Isso aí. Se vocês, cara, se desviarem, indo após outros deuses, não darei a chuva. O que Elias fez foi Seguir. só fazer. Ele foi legalista, ele Isso. fez funcionar Só ativou, a Torá, né? ele Isso aí. ativou a Torá. Só ativou. Isso Ele é- disse, não vai chover, cara, não vai chover. Isso é muito sinistro. Aconteça o que o Senhor falou. Aí mostra uma parada muito séria para nós. Você está falando, se ativou uma legislação, nós precisamos saber dela. Porque Elias reivindicou a legislação. E depois que o povo, por exemplo assim, tomou uma decisão e ele destruiu os profetas, agora eu reivindico ela também, Senhor. Chova. Porque assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, você ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a terra. Segunda Agora é Crônicas hora, 7:14. Senhor. Faz chover. Vai chover. Cara, isso é muito sinistro. O mesmo justo, O mesmo justo. fez parar Isso. e agora fez voltar. Isso Agora é está muito- sã. Isso é muito sinistro. Lava a terra agora. Isso. Agora é o momento. Isso é muito sinistro. Isso. Poderoso. Isso é poderoso. Isso é Poderoso, poderoso, cara. porque a gente precisa se ater à legislação do reino. Nós pertencemos a um reino legislativo. Como a gente falou, a lei da liberdade. Há uma lei, cara. Há uma Torá da liberdade que a gente precisa andar sobre ela. Reivindicar, no sentido, não reivindicar que tem benefício próprio para nós, mas no sentido de estar aqui para. Por isso que o Senhor fala assim, eu vou te dar chaves. Ele falou para Pedro, eu vou te dar chaves. O que você ligar, aqui vai ser ligado nos céus. O que você desligar, vai ser desligado nos céus. Agora sim, mas ele está falando de homens que estavam recebendo uma lei da liberdade. Ande sobre ela e você liga coisas. A quem você perdoar pecados vai ser perdoado. A mesma coisa que Cristo andou, ele nos deu autonomia para poder fazer o mesmo, mas estarmos debaixo dessa realidade legislativa que é dele. Então, coisas não vão funcionar em pessoas, a gente fala, cara, se você não fizer isso, isso aqui é a lei do reino. Se você não fizer isso, não vai andar a sua vida. Uau, isso é muito sério. Isso é muito sério. E se a pessoa fizer, agora a gente pode falar, agora nós liberamos tudo para a sua vida porque você corrigiu. Libera, Senhor, o que estava retido sobre ele. Uau, sério. E é muito louco porque a gente vê que, tipo assim, Elias andava sob uma autoridade a qual foi concedida por meio da lei, né? Por meio da Torá, né? Tipo assim, ele vivia numa autoridade, sob uma autoridade, e essa autoridade estava na Torá. Entendeu? E ele usufruía disso, porque ele também era um homem de autoridade. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes não adianta a gente querer acessar esse lugar se nós não temos autoridade. Não tem como. Entendeu? Aí a gente volta no que você falou, né? Que a autoridade ela vem por meio da submissão. E sujeição. A gente não se sujeita ao próximo e a gente quer orar para que a chuva pare por quem quer chegar em casa. Porque ele falou algo muito interessante antes, né? Vive o Senhor em cuja presença estou, eu estou diante da face dele. Agora, segundo a minha palavra, não chova mais. Então, mas antes, eu estou sujeito a alguém. Eu estou diante da face de alguém. Exatamente. Aí fala assim, eu estou sujeito a alguém. Isso, eu tô e falando por estar nada. sujeito a essa pessoa, eu Isso. posso usar da minha palavra, Isso. seguindo a Torá. Isso. É uma coisa um princípio que foi liberado lá atrás. Isso. Entendeu? E ele se movimentava dentro de um princípio de autoridade. Isso. Cara, muito louco. Isso, Ele era muito sinistro, Isso é mano. muito louco, pô. Glória a Deus, que possamos
Aleluia. entender e praticar Isso. isso que é poderoso, né? 19. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia. Não tem amém, não tem nada. Não tem nada. É Seco. tipo... Engole isso aí. isso aí. É isso aí, pô. Engole isso aí, ó. É. Engole isso aí agora. Sem aí. água. Engole esse pacote que eu me craque. Sem água. Isso para mim é muito sinistro, porque eu gosto de pensar nisso daqui, que Paulo vai falar também algo assim em Gálatas 6, ele fala assim, irmão, se você surpreender o seu irmão em algum erro, você que é espiritual, cara, vá com cuidado diante disso. Espírito Temos de erro em mansidão. você. Vai com o espírito de mansidão, vá devagar, conduza ele a um lugar. Cara, isso é muito sério. Por isso que ele fala, irmãos. Irmão, Cara, você converteu alguém que, cara, o cara se desviou, cara. Tem em mente, vá. Vá. É a centésima ovelha, né? A ovelha perdida. Isso, vai. né? Tem festa, né? Isso, Tem festa. isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Alguma consideração final a respeito do livro como um todo? Algo que você gostaria de comentar? Algum de vocês? Não, tá. Eu acho que só esse último versículo que a gente leu, só vou ler um texto aqui que eu lembrei, que eu acho importante. Fala assim, que essa pessoa que conduz o outro ao arrependimento, né, tipo assim, que Tiago fala, que quando bota ele no lugar, no caminho correto de novo, quem é essa pessoa, né? Aí eu lembrei de Davi, né? Ele fala bem assim, é uma pessoa que tem alegria na salvação e que tem o seu espírito sustentado na obediência. Porque é o que Davi fala. Davi fala assim, ó, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores e pecadores, e eles se converterão a ti. Então, tipo assim, quem é esse homem que conduz um pecador ao caminho reto? Ele se alegra na salvação do Senhor. E o espírito dele é sustentado em obediência. Uau. Glória a Deus. Para mim, esse livro sempre ele fica com esta cara de um livro muito... É o machado na raiz da árvore. Tiago, ele não nos dá espaço para pensar outra coisa. Ele não dá espaço para a gente interpretar, né? Ele é um cara que ele vai direto no ponto. Essa personalidade dele, esse jeitão dele, que ele não tinha outro, parece que para ser líder da igreja em Jerusalém. Não tem outro, né? Não tinha outro, não. Realmente. Pedro, com toda aquela monstruosidade, não era o líder. Quem era o líder era o Tiago, né? Então isso é muito, muito, muito interessante. E ele não reivindica em nenhum momento, Tiago, estou aqui, e eu sou irmão do Senhor, eu posso falar, eu posso... Não, cara, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E é uma epístola, é uma carta que, tipo assim, nos lembra que não podemos negociar. Isso. Não negocia. Entendeu? Porque ele fala sobre duas posturas. Ele fala de uma postura do Deus que nós servimos e que nós devemos ter uma postura parecida com a dele. Que ele fala bem assim, não há sombra de variação nele. E mais pra frente ele fala bem assim, que o teu sim seja sim e o seu não seja não. Então ele fala bem assim, cara, você serve um Deus que não tem sombra de variação nele. Não tem sombra de variação. Então que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Show. Maravilha. Encerramos assim esse quinto episódio aí, né? Esse quinto capítulo da carta de Tiago, né? E que, lembrando do nosso episódio, o próximo episódio será um episódio de perguntas e respostas, né? Então você envie para nós por e-mail benditaesperança.ms@gmail.com dúvidas a respeito da palavra, desses textos de Tiago, algo que foi falado aqui que ficou no ar, que talvez você
ficou em dúvida do que falamos, ou algum assunto que foi em aberto, fique à vontade para nos escrever e nos vemos no episódio 6 de PIR. Perguntas e respostas. Vamos lá. Shalom, galera. Shalom, galera. Valeu.